A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos e irmãs, estamos aqui nesse dia maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado de meditarmos a palavra do Senhor. Nesse canal tudo se fez novo. Amém. Estamos aqui com alegria de coração. Glórias a Deus. Quero agradecer desde já todos os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo se fez novo, que é um presente de Deus para os nossos corações e tem transformado muitas nossas vidas, tem nos dado crescimento, maturidade espiritual, tem despertado os nossos olhos a cada dia, irmão. É é uma escola e o Senhor Jesus é o nosso mestre, Ele que nos ensina. Amém? Temos que sim ter esta devoção, esse esforço de se entregar diligentemente a fim de querer saber mais, com toda a dedicação, as escrituras sagradas, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna, porque elas se ficam em mim. Está lá em João, não é? Se eu não me engano, capítulo 6, versículo 33, se eu não me engano. Glórias a Deus. Então, este é o motivo de nós estarmos aqui nesse canal Tudo se fez novo, sabendo que aqui a nossa missão é expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande e poder amor de Deus a toda a humanidade. Amém? E mais uma vez estou aqui. Quero agradecer, irmão, por mais uma vez estar aqui, embora eu e vocês, tenham enfrentado talvez muitas dificuldades, muitas adversidades, né, muitas lutas, mas a conquista é grande, a eficácia do poder de Deus tem derramado sobre as nossas vidas e não podemos parar essa obra, porque está reservado para nós é a coroa da vida eterna, esse grande galardão que o Senhor reserva para cada um, se nós permanecermos fiel e até o fim receberemos a coroa da vida eterna, não é assim, irmão? Então eu quero agradecer desde já que em suas orações apresente a minha vida, esse canal Tudo se fez novo, a minha esposa e meus filhos, irmão, porque eu tenho, lógico que nós estamos nesse tabernáculo de carne, sujeito a muitas dificuldades, né? Tenho tomado um nervo, muitas vezes eu estou com calmante, né? Eu voltei a tomar os calmantes e muito abalado. O sistema nervoso abala muito a estrutura interna da gente, né? De cada um de nós, né, irmão? Mas graças a Deus estou bem e creio nas orações de todos os irmãos, também apresenta eu, para que o Senhor possa aí nos libertarmos, né, desse problema, né, irmão? Vamos então estar lendo ali, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus, lá em Mateus, versículo 34 em diante, ao 39, amém? Eu gostaria que todos já estivessem aí com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Santa Palavra de Deus aberta, para nós começarmos, glórias a Deus, meditarmos, amém? Vamos estar lendo, glórias a Deus, e aqui está escrito em Mateus versículo 34, Mateus capítulo 10, versículo 34. Não pensais que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá-la. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Glórias a Deus. Até aqui, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, nós temos que entender agora esta palavra que o Senhor tem nos traz para nós, irmão. Aqui nessa passagem nós vamos estar aqui meditando à medida que o Senhor vem falar em nossos corações pelo Espírito Santo, porque nada podemos fazer sem que do alto a gente receba, né, irmão? E requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus pelo seu bom Espírito, assim nos capacitando
a transmitir segundo a necessidade de cada alma, irmão. Então, o que ele fala, o que ele nos ensina aqui, irmão, que, aleluia, acima de todas as dificuldades, irmão, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É sobre isso que nós vamos estar falando. Amém? E para isso, irmão, amar a Deus sobre todas as coisas se requer o que? Esforço, requer sacrifício, requer muitas, podemos assim, renúncia, sacrifício, esforço. Vou colocar sacrifício e esforço, aleluia, porque sabemos que vamos encontrar dificuldades e sofrimentos pela frente, mas maior é a vitória que Deus tem, meu irmão, minha irmã, para cada um de nós. A recompensa que Ele tem, Deus tem nos céus é eterna. É maior do que qualquer perseguições, é maior do que qualquer tribulações, é maior do que qualquer percas, dificuldades, sofrimentos aqui na terra, irmão. Porque o próprio Jesus, ele acabou de falar. E nós, com o decorrer da palavra de Deus, nós vamos falando, irmão, que é muito mais valioso, irmão, essa bênção espiritual, essa alegria espiritual que falta completar as nossas vidas, irmão. Porque é uma alegria que ele vai permanecer. Todas as demais coisas são temporárias, transitórias e acabam, irmão. Amém? E a palavra de Deus hoje é dura, porque o versículo 37 fala: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que mim não é digno de mim. Olha só que ele fala, e assim por diante, seu filho. Irmão, eu não posso amar o meu pai mais do que a Deus, eu não posso amar a minha mãe mais do que a Deus. E isso não interfere no nosso relacionamento íntimo que nós temos com Deus, nem com os nossos familiares. Não rompe esse laço de amor que nós temos pelos nossos familiares, pelo contrário, ele nos ensina a amar mais do que nós podemos imaginar, irmão. Nós podemos estender a mão para os nossos familiares mais do que nós podemos imaginar, porque quando nós servimos ao Senhor Jesus, todas as coisas se encaixam, irmão, perfeitamente. Aleluia, nós vamos dar, quando nós damos prioridade a seguir o Senhor Jesus, então Ele dará prioridade. Apenas nós estamos, quando fala que deixamos o pai e a mãe, nós estamos colocando em ordem, muitas vezes, colocando em primeiro lugar, colocando em ordem a prioridade do Senhor. E todas as coisas o Senhor dará prioridade a cada um de nós e cuidará de cada um de nós, irmão. Mas o Senhor, Ele fala, então jamais vai atrapalhar esse relacionamento que nós temos, irmão. E qual é o segundo mandamento? Tá? Mateus 22, 37 e 38. Esse é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora Mateus fala aqui também, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus perguntaram, os saduceus, né, no conselho, lá reuniram-se no conselho e perguntaram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento dessa lei? Na lei, responderam Jesus: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E esse é o grande primeiro mandamento. Olha, e segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que maravilhoso. Então esse é o primeiro mandamento que fica gravado em nossos corações. Devo amar, obedecer, honrar, respeitar os meus pais. Sim, honrar a minha mãe, honrar o meu pai. É um mandamento. Isso, honrar o pai e a mãe é um mandamento. Está escrito, mano. Portanto, a família não pode ser maior. Quer dizer, a família é o maior investimento de uma nação. Sim, claro. A família é a dádiva de Deus. A família, Deus instituiu em casamento, nos colocou em casamento, nos deu uma família, esposa, pais, filhos e filhas, para que pudéssemos então guardar as nossas famílias, para que pudéssemos amar os nossos familiares, não é? Respeitar, honrar, instruir no caminho do Senhor, dar proteção tanto física, porque a mulher é o ser mais frágil, tanto física como espiritual, irmão. Então ensinar principalmente a palavra do Senhor de uma maneira informal, não informalidade, informal no deitar, ao levantar, nas horas das refeições, viajando, brincando, a todo momento inculcando a palavra do Senhor. Este é muito importante. Então, tá aí, irmão, nós devemos sim cuidar dos nossos familiares, amar,
Nós jamais, quando nós passamos a seguir, ele fala, renunciamos tudo, os profetas, os discípulos renunciaram tudo para trás para seguir o Senhor Jesus. Não que ele deixou para trás, ele deu prioridade primeiro em buscar as coisas do Senhor, amar a Deus em primeiro lugar. Amém? Mas as famílias deles estão nos corações dele. Amém? Eles deu preferência primeiro, em prioridade, ao Senhor Jesus. Então, não é pensa você que você tem que largar tudo para trás e abandonar de uma forma, de outra, assim, para seguir o Senhor Jesus. Não. Você apenas tem que colocar em ordem a prioridade de seguir o Senhor Jesus. E as demais coisas você tem que cuidar. Sim, e vai cuidar dela e vai administrá-la melhor ainda, glórias a Deus, porque o Senhor Jesus vai orientar. Então é isso, irmão. E nessa passagem, então, mas ninguém pode estar acima de Deus na minha vida, nem na sua vida, nem mesmo a sua própria família. Amém? É forte, nessa passagem de 34 a 39, Jesus não está atacando, não está atacando ou até mesmo desrespeitando ou colocando em segundo plano os nossos familiares, não. Jesus ensina que devemos sim amar os nossos familiares, estar em sintonia com Ele, estar ligado com o Senhor Jesus, né? Caminhando lado a lado, meu irmão. Amém? Porque Jesus, ele é o capitão, ele está no barco, ele está na direção. Jesus, ele está na frente. Jesus, ele está na direção, ele está no controle de tudo, meu irmão, minha irmã. Nós temos que confiar, ser leal a Ele, confiar mediante a nossa fé. Então, Ele é o primeiro, porque Jesus está conduzindo as nossas vidas, irmão. Está nos segurando em nossas mãos por essa grande jornada a caminhar. Sem Ele não podemos caminhar sozinho, irmão. As nossas forças se esgotam, a nossa força física, espiritual. Há muito obstáculo pela frente, dificuldade, adversidade. A caminhada é longa, muito longa caminhada, por isso que Ele tem que nos preparar, Ele tem que nos caminhar conosco, porque Ele tem todo o suprimento necessário para as nossas vidas na caminhada no deserto. Ele tem a água espiritual, Ele tem o pão espiritual, Ele tem um alimento que sacia a nossa alma, tanto material como maiormente espiritual, irmão. Então nós temos que caminhar com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus é o primeiro, portanto nenhum laço de terreno, embora íntimo, deve diminuir a lealdade a Ele, ou seja, colocar a Deus à frente de todas as coisas. Não, nenhum laço, irmão. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa lealdade, confiança que eu e você temos, pode até mesmo resultar que em determinados membros da família de serem afastados dos outros. 35 e 36, ele fala, versículo, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Haverá, irmão, por amor dele. Eu amo meu pai, amo a minha mãe, sim, claro, mas muitas das vezes aborreço os meus pais, irmão, por obedecer à vontade de Deus na minha vida. Amém? Muitas das vezes aborreço os meus pais por motivo justo. Glórias, por uma causa justa, porque os meus pais não compreendem muitas vezes o propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida. Eles não podem compreender. Todos nós não devemos amar o pai ou a mãe mais do que a Deus. E Mateus capítulo 6, versículo 33 fala, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu darei por acréscimo, não é? Então, se Jesus fala, o próprio Jesus, ele comprometeu-se do que? O próprio Senhor Jesus, ele compromete-se a responder com lealdade também, com lealdade, com fidelidade, o nosso querer, a nossa vontade. Deus quer que primeiro a nossa família desfrute de uma vida plena, completa e equilibrada, lógico. E Ele faz provisões através da sua palavra. Então Ele é justo, Ele é fiel. Né? Não cai não volta uma palavra de Deus vazia sem que ela cumpre. Meu irmão, minha irmã, na nossa vida. Então Ele prometeu sim suprir todas as nossas necessidades, prometeu satisfazer
os desejos, prometeu satisfazer os desejos dos nossos corações. Mas meu irmão, minha irmã, fique sabendo o que Ele quer primeiro, que você tenhamos prioridade claras na palavra do Senhor, na sua palavra, confiarmos na sua palavra, buscarmos a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, à medida que você se entrega a Deus, irmão, Ele se entregará também totalmente a você. Amém? Então Ele vai, à medida que você dá prioridade às coisas concernentes ao Senhor, Ele dará prioridade totalmente a você, irmão. Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe antes mesmo de você abrir a boca, o que você passa, Ele conhece o íntimo do coração do homem. Amém, irmão? Então, é isso que nós temos que fazer, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, portanto, devemos colocar não pessoas na nossa frente, quer dizer, pessoas na frente de Deus, acima de Deus, né? Ou vice-versa. Não colocar a esposa acima de Deus, esposo acima de Deus, filhos. Vocês não podem colocar seus filhos na frente de Deus, jamais. E essa lealdade e confiança podem trazer dificuldades, irmão, como acabamos de falar, até mesmo sofrimentos. Pois a prática da sua fé no caminho do Senhor, na doutrina, nesta fé, na palavra de Cristo Jesus, exige às vezes esforço, irmão, sacrifícios, bem dolorosos, nós falamos aqui, irmão, no início. E uma das dificuldades que os jovens hoje estão enfrentando, irmão, é muitas vezes por exemplo, antes de namorar, você ia para o culto, ia para a reunião de jovens, não era assim? Agora você começou a namorar e diz que não tem tempo mais para o culto, para as coisas do Senhor, para Deus. Você se afastou mais de Deus, deu prioridade às outras coisas e esquecendo até abandonando mais a Deus. Isso é perigoso, irmão, porque nós ficarmos distantes do Senhor, nós podemos chegar a um ponto de ficarmos separados de Deus por causa de certas coisas, por exemplo, por causa da sua namoradinha ou por causa do seu namoradinho. Um exemplo. Você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para Deus, portanto você colocou alguém na sua frente, irmão, na frente de Deus. Então, colocou alguém na frente de Deus. Amém? E você que começou a fazer a faculdade, agora não tem mais tempo de orar, ir para o culto, não tem tempo de ir para a igreja, é grave, irmão. Amém? Então, tudo isso, irmão, acontece na nossa vida, né? Não tem tempo de ir para o culto, tenho tempo de ir, não tenho tempo de ir para a igreja. Por exemplo, trabalho também, estou tão ocupado que não tenho tempo para Deus, né? Então colocou a sua faculdade na frente de Deus. Agora você começou a trabalhar muito, agora não tenho tempo, porque eu não tenho tempo de ir para a igreja. Então eu tenho 24 horas por dia, 7 dias da semana trabalhando. Então você colocou o seu trabalho à frente de Deus, irmão. De maneira que você não tem tempo para Deus, que é em primeiro lugar, quanto menos para os seus familiares, né? Então, nós temos que refletir muito sobre isso, irmão. Amém? Não tem tempo para nada, irmão. Glórias a Deus. Então, a palavra de Deus quer nos ensinar que devemos amar sim a Deus sobre todas as coisas, que nada deve estar à frente de Deus, nem pessoas, nem coisas, nem mesmo a sua própria vida, meu irmão, minha irmã. Amém? E ele, versículo 39, quem acha a sua vida, perderá, e quem todavia perde a sua vida, por minha causa achará. Então, por que Jesus fala isso? Se nós lemos lá em Marcos capítulo 10, irmão, glórias, vamos ler Marcos capítulo 10. Ele fala exatamente aqui, ó, versículo 10, capítulo 10, versículo 29, tornou-se Jesus verdade e vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, o 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, irmão, olha que maravilhoso que o Senhor escreve aqui na sua palavra, que podemos entender.
Amém? Qual a recompensa mais importante? É a recompensa dos céus, irmão, aquilo que nós havíamos falado. Deus não quer que você coloque seu pai e sua mãe na frente, sua família, seus amigos, seus irmãos, faculdade e trabalho. Porque o que Deus tem para você, irmão, é sublime, é grandioso. Amém? Deus, ele diz hoje, eu sou o primeiro e o último na sua vida. Eu quero ser o primeiro na sua vida, irmão. Amém? Então, é isso que Jesus ele ensina, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele quer ser o primeiro na sua vida, irmão. Amém? Eu não aceito ficar em segundo lugar, muito menos em décimo. Eu só aceito ficar em primeiro lugar porque eu sou Deus. Porque eu sou mais importante. Observe que não é possível que a criatura tome o lugar do Criador, meu irmão, minha irmã. Amém? Não pode. Demais. Buscai primeiro em Deus e a sua justiça e mais coisas vos acrescentarei. Então vamos buscar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Portanto, tire as pessoas do primeiro lugar, irmão. Não que você abandone, mas que você tire em primeiro lugar. Dê prioridade ao Senhor. Se elas querem, seja quem for elas. E tire a sua própria pessoa, ou seja, a sua própria vida, né? Ou seja, renuncie às suas vontades, os seus desejos, irmão, irmã. E Jesus disse, mesmo que isso cause inimizade dentro da sua casa, sua própria família, o inimigo do homem serão seus próprios familiares. Está lá, versículo 35. Vamos voltar para a palavra. Versículo 35 lá. Entre nota só, os seus 36. Assim os inimigos do homem serão a sua própria casa. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Você quer fazer a vontade de Deus por meio do seu chamado? Por exemplo, sua vocação? E seus pais não estão de acordo? Outra dificuldade que podemos enfrentar, irmão, que nós falamos no começo, né? Quando a nossa família não entende, não está de acordo, pode surgir contendas, discussões, divisões, brigas, por causa do amor do Senhor Jesus. Amém? Mas nós obedecemos por meio da fé e lealdade a Deus. Nós temos essa lealdade, esta fé. Mesmo desobedecendo aos pais, porque antes de obedecer aos pais, aprove a obedecer a Deus, irmão. Amém? Glórias a Deus. Que esse ensino possa gravar em nossos corações. Tem pais que não deixam os filhos irem para a igreja. Tem pais que não deixam a sua esposa ir para a igreja, irmão. Antes de você é Deus, meu irmão, minha irmã. Fique sabendo, antes de tudo, é Deus na sua vida. A Deus sobre todas as coisas, irmão. Mesmo que você sofra as consequências. Ou amamos a Deus sobre todas as coisas, ou então não estamos prontos para segui-lo, irmão. Para tomar a cruz. O próprio Senhor Jesus disse aos discípulos. Então, Jesus adverte, sim, aqui quem acha sua vida perderá lá, e quem toda perde sua vida achará. Aqui Jesus também adverte para segui-lo. Exige às vezes o que? Esforço, renúncia, sacrifício, bem doloroso. Nós acabamos de falar. Eu quero bater nessa mesma tecla. Essa é a razão porque os servos como apóstolo de Jesus devem estar preparados, irmão. Amém? Para suportar as dificuldades, lutas, sobretudo dos familiares. Portanto, se quiserem ser dignos de Jesus Cristo, seguir, devemos sacrificar até o afeto mais caros, irmão. Precisamos compreender isso. A cruz, glórias a Deus, em Lucas 12:49, vamos ver. Em Lucas 12:49, nós podemos... O que ele fala em Lucas 12:49? Vamos ler. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo. 12:49. Ele fala aqui, meu irmão, olha que Jesus traz fogo e dissensão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivere a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos na sua casa,
3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém, irmão? Está aí esta palavra. Olha que Jesus deixa bem claro aqui. Não pensais que vim trazer paz à terra, mas a espada. É muito forte, irmão, isso. Por isso que nós aqui voltamos aqui, perderá a sua vida, achá-la-á. Glórias a Deus. Por causa, irmão, do amor do Senhor Jesus. É muito forte. Muitos cristãos, ao longo do século, irmão, que andaram com Jesus, confiaram nele, sofreram. E muitos deles não compreenderam o ponto, a missão de Jesus, a ponto de rejeitá-lo, irmão. A ponto de rejeitarem a sua mensagem. Por isso que saiu briga e contenta, chegaram ao ponto de até de traí-los, irmão, porque o Senhor também provou essa traição, do mesmo sentimento quando foi traído por Pedro, não é? Lembra? Para a cura de Pedro, para a transformação de Pedro, e depois por Judas Iscariote, para dar exemplo, irmão. Então o Senhor trouxe inimigos, há muitos inimigos. Ele não veio para agradar a todos, ele veio para agradar a alguns e desagradar a muitos, irmão. Então observe a fidelidade de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao mundo por si mesmo, não só trazer com a paz entre Deus e os homens, glórias a Deus, a paz da consciência, a nossa salvação, a nossa transformação, mas também das famílias e dos povos, irmão. Visto, porém, que nem todos aceitaram a sua mensagem, consequentemente gerou o que? Desunião, ódio por causa do amor de Jesus, divisão, amém? Por causa de mim, a espada, ou seja, briga, luta, sofrimento, guerras por causa de quem não escuta a voz de Deus, não compreende, irmão. É isso, glórias a Deus, ele veio sim, aleluia, não compreenderam a cruz de Jesus e não aceitam, não obedecem, estão na ignorância, irmão, com seus olhos fechados. Então, agora, para nós que compreendemos o seu propósito, aprendemos a obedecê-lo, estamos compreendendo, e se deve o que? Obedecer a Deus antes de tudo, amar o Senhor sobre todas as coisas, antes a Deus do que aos homens, irmão, porque para nós é vida eterna, recebemos a bênçãos eterna, mas para eles, Senhor, são escândalo, irmão, são morte. Louvado seja o nome santo. Em Marcos 10, 29, 31, aqueles que deixaram tudo para trás receberam 100 vezes mais, além que nós lemos lá, irmão. Então, eles deixaram tudo para trás e receberam 100 vezes mais, irmão. Olha o que Jesus fala. Aqui pode se referir às bênçãos também. Em Marcos, nós lemos lá, pode se referir também às bênçãos. Nós estamos trabalhando em conjunto aqui com a palavra. Aqui pode também deixar o pai, mãe, irmãos, receba já no presente 100 vezes mais. Olha que Jesus, ele está falando de uma bênção espiritual também, até mesmo material, irmão, porque aqui se refere às bênçãos também materiais, e maiormente espiritual, as dos céus, irmão. Todas as pessoas que deixaram tudo para trás e colocaram a prioridade de seguir Jesus, irmão, amém? Mas não abandonaram a elas, apenas colocaram em ordem sua prioridade, aquilo que nós falamos, irmão, amém? Mas junto com ela, Jesus fala as perseguições, irmão, amém? Junto com ela as perseguições. Então, ou seja, já nessa vida presente, os discípulos que deixaram tudo para seguir e que consiste especialmente nas alegrias espirituais, não estará separado das perseguições, mas no futuro haverá uma recompensa maior, inagualável, a vida eterna. Então você vê que a bênção do Senhor é maior. Sim, Jesus fala, sim, nesse presente momento você receberá sim 100 vezes mais. Será abençoado em todas as áreas da sua vida, né? Segundo o propósito que Deus tem no coração de cada um deles. Sim, já apresente 100 vezes irmãos, mas com as perseguições. Ele está mostrando, irmão, que Jesus não é devedor de nada a ninguém, irmão.
As recompensas, ele mostra também que as bênçãos materiais são derramadas sobre nós, sobre a face da terra também, irmão. Mas com isso haverá lutas, tribulações, adversidades, irmão. E agora Deus, sim, os seus filhos familiares são bênçãos, vocês têm tudo, vocês têm, mas agora Ele está mostrando também que haverá as perseguições, lutas, mas também lá no vindouro, lá na glória futura, o Senhor está nos preparando e mostrando também que haverá uma recompensa ainda maior do que tudo isso, irmão. Maior do que tudo isso, do que pai, família, bens materiais, irmão. Amém? É isso que eu quero que o irmão e a irmã venha compreender. Nós estamos terminando. Então as bênçãos que Ele reserva para cada um de nós são mais importantes do que percas, irmão, do que perseguições, do que família, irmão, do que bens materiais. Amém? Porque tudo isso acaba, irmão. Mas o que Ele tem é muito maior, irmão. É a coroa da vida eterna. Amém? Então ele fala, quem acha a vida perderá, mas a quem perde a vida por causa de mim, achá-la-á. Amém, irmão? Nós temos que compreender isso, irmão. Nós estamos terminando aqui. Achar a vida, irmão, significa viver para ter... Achar a vida significa viver para ter bens materiais e desfrutar dos prazeres desse mundo para investir hoje no reino de Deus. Quer dizer, achar a vida que o Senhor Jesus fala é o quê? É viver não para os bens materiais, é se achar a vida aos olhos espirituais, aos olhos do Senhor. Não se apegar, não viver para os bens com finalidade de viver para os bens materiais e desfrutar desses bens materiais sobre a face da terra, dos prazeres desse mundo, mas para investir o quê? No reino, hoje no reino de Deus, irmão. Amém? Isso sim é viver a vida plena e completa na nossa vida. Quem procura agora a felicidade dessas coisas, irmão, do mundo, colocando a Deus sempre em segundo lugar, que às vezes assim nem busca o Senhor, nem entregou a sua vida para o Senhor, porque ainda estão presos e firmados nas coisas materiais dessa terra, estão cegos, irmão, e quer gozar a vida, desta vida terrena sem aceitar a Deus, compromete, irmão, a salvação da sua alma, irmão. Então isso que Jesus está falando, perder a vida por causa de mim, irmão, é o contrário, é achar, é ganhar, irmão, é somar. Quem segue a doutrina de Jesus, que é a doutrina da cruz, irmão, aos olhos do mundo lá fora, é perca, irmão, é perca. Mas para nós, a vida, mas na realidade os valores são eternos, irmão. Para nós é vida e os valores são eternos. Glórias a Deus. Então há um paralelo entre o homem, entre a vida do homem, a vida temporal, material e a vida espiritual, irmão. Amém? Há um paralelo entre eles, irmão. Precisa haver um equilíbrio, irmão. Louvado seja o nome santo. Então, tá aí estas palavras, irmão, que eu coloco nos nossos corações, irmão, de que o que o Senhor tem para nós, irmão, é muito maior do que podemos imaginar. Ele tem reservado para nós a coroa da vida eterna, irmão, o galardão que nos espera no céu, irmão. Vamos passar com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança, a ser leal e nos comprometer com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus, irmão. Vamos, glórias a Deus, vamos nos esforçar, requer esforço, requer sacrifício, requer, como nós falamos, irmão, renúncia, irmão, dos prazeres materiais dessa terra, irmão. Precisa haver, irmão, um equilíbrio na nossa vida. Amém? Vamos dar prioridade às coisas espirituais do Senhor, que as demais coisas Ele acrescenta, Ele nos prepara enquanto estivermos aqui nessa terra. Porque um dia o nosso tabernáculo, irmão, vai deitar sobre essa terra. E não podemos levar nem sequer a roupa do corpo, a não ser a nossa alma, o Espírito que Deus nos deu. A carne volta para o pó, assim como tornou, e o Espírito volta a Deus, assim como Ele nos deu, irmão. Amém? Louvado seja o nome santo. Então, guarde nos nossos corações amar a Deus sobre todas as coisas, irmão. Como nós vimos aqui em Marcos, as bênçãos, a recompensa que Ele tem para nós, o galardão, como nós lemos em Mateus.
Amém? Como nós lemos em Marcos, irmão. Então, vamos colocar prioridade. Amém? Então eu agradeço por esse momento. Agora, abaixe a cabeça e feche os vossos olhos, que nós vamos buscar a presença de Deus. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, mais uma vez agradecemos ricamente por estarmos aqui diante da Tua presença, ouvindo o conselho da Tua palavra, porque assim muito o Senhor tem despertado os nossos corações, Pai. Rogo de Ti que envia Teus anjos, tenha misericórdia em nossa volta e nos guarda em todos os nossos caminhos, ó Pai. Envia sobre nós e abra os céus a virtude e a graça do Teu Espírito Santo, ó Consolador. Esse que nos mantém de pé, esse que no momento de perseguições, dificuldades, adversidades,